Senhoras e senhores, muito boa noite. Meu nome é Rodrigo Bertocelli, sou advogado e diretor no Instituto Não Aceito Corrupção. Estamos hoje ao vivo pelo Zoom e pela revista digital Poder 360, dirigida pelo jornalista Fernando Rodrigues. Hoje temos a honra e a alegria em receber a ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça e corregedora-geral de Justiça, ministra Eliana Calmon, fonte de inspiração para todos nós. Pioneira, foi a primeira mulher a alcançar um tribunal superior no Brasil. Corajosa, buscou o combate inteligente à corrupção, inclusive no próprio judiciário. E mulher, além de ministra, uma excelente cozinheira e desde já recomendo o seu RESP, não o recurso especial, mas as receitas especiais, obra de culinária da nossa querida ministra. O Instituto Não Aceito Corrupção é uma associação apartidária, sem fins lucrativos, que busca construir pontes entre a academia, o mercado e o poder público para um debate isento, plural e qualificado no sentido de influenciar um combate inteligente à corrupção com absoluto respeito ao Estado democrático de direito. Antes de passar a palavra, meu amigo e querido presidente e fundador do Instituto, Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Ministério Público de São Paulo, que há 5 anos eu tenho a alegria e a oportunidade de acompanhar o seu incansável trabalho e dedicação no combate à corrupção. Gostaria de registrar preliminarmente que hoje é um dia muito especial para o nosso Instituto. Não apenas porque estamos completando nesse ano 5 anos de existência, mas porque hoje lançamos a 2ª edição do Prêmio Não Aceito Corrupção. Um caminho para trazer a academia, os estudantes, para pensarmos no país. Combate inteligente à corrupção, o aperfeiçoamento da integridade e também o desenvolvimento do país. O nosso prêmio, nós vamos falar bastante dele a respeito, mas antes de falar sobre a história do Instituto e passar a palavra, portanto, ao nosso presidente e à ministra, que nesta noite nós todos estamos ansiosos por sua exposição, eu gostaria de convidá-los a assistir o vídeo da nossa história, da trajetória dos 5 anos do Instituto Não Aceito Corrupção. Suíça rastreia 13,7 milhões de dólares de propina da Odebrecht. Justiça condena ex-tesoureiro do PT e outros 9 na Lava Nova Jato. prisão de Dirceu une Lava Jato e Mensalão. Empreiteira afirma ter financiado campanhas de Dilma com propina. Propina sem partido. Operação da Polícia Federal prende fiscais e atinge grandes da A carne. justiça não se intimida. Unidos pela Lava Jato. Janot denuncia Lula na Lava Jato. Investigação do Ministério Público sobre Queiroz apura lavagem de dinheiro. A corrupção não deu trégua nesses 5 anos. Nós também não.
Nesses 5 anos, a corrupção não deu trégua. Nós também não. Presidente, a palavra é sua. Pois é, de uma certa maneira, Rodrigo, a gente pode dizer que nessa noite nós temos uma figura que também inspira esse lema que acabou estando agregado aí no nosso vídeo, né, de não dar trégua, né? A ministra Eliana Calmon foi uma mulher que não deu trégua aos corruptos, né? Ela que foi corregedora nacional de justiça, né, que foi a primeira mulher que ocupou cargos importantes nesse país, uma mulher guerreira, uma mulher de luta, que abriu trincheiras importantes, né, que fez com que a lei prevalecesse num país em que isso é tão difícil, né? Ela também fez com que estes novos caminhos, essas novas estradas, elas se fizessem conhecer, né? Por isso, para nós, realmente é muito especial termos aqui hoje uma mulher do valor de Eliana Calmon, uma mulher que o Brasil aprendeu a admirar, e eu também me sinto muito feliz em ter, Rodrigo, você ao meu lado hoje aqui, nesta data em que nós estamos aí celebrando os 5 anos do Instituto, e como você bem colocou, hoje abrindo inscrições, ministra Eliana, do 2º Prêmio Não Aceito Corrupção, ministra. Nós estamos abrindo oportunidade para os jovens brasileiros, para as novas gerações se inscreverem na 2ª edição do Prêmio Não Aceito Corrupção. Para a criatividade dos jovens brasileiros, nos papers acadêmicos, na tecnologia e na comunicação, apresentarem ideias inovadoras para contribuir com a melhoria do combate à corrupção. Queremos todos conosco. www.premionãoaceitocorrupção.com.br. Nós queremos contribuir com uma nova história em relação ao combate à corrupção, queremos fazer história em relação a isso. Nós queremos ouvi-la e todo mundo veio aqui para isso, quem nos segue nas nossas redes, quem segue o Poder 360. Para abrir essa nossa conversa, esse nosso diálogo sobre combate inteligente à corrupção, ouvindo a ministra Eliana Calmon, eu quero propor aqui uma primeira reflexão, ministra, sobre a temática anticorrupção que nós estamos colocando em pauta neste mês. E está se falando, ministra, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, sobre uma ideia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de criar uma União Nacional Anticorrupção, né? Percebe-se que há uma discussão relativa às forças-tarefa, né? A força-tarefa da Lava Jato, que tem uma história de trabalhos prestados ao país. Nesses 6 anos de trabalho, muito dinheiro foi recuperado, é um patamar de 1/3 de recuperação inédito no mundo, né? Está se falando de acabar com as forças-tarefa, né? Essa ideia de União Nacional Anticorrupção, ela vai na direção da concentração do poder nas mãos do Procurador-Geral da República. E nos últimos séculos, ministra, estudiosos de diversos campos do conhecimento, como Lord Acton e Robert Klitgaard, da Universidade da Califórnia, e outros estudiosos, nos alertaram sobre os problemas, as consequências de concentrar poder. Robert Klitgaard, ele nos falou que concentrar poder, esse excesso de discricionariedade do poder, o excesso dos mercados monopolizados e a opacidade podem gerar ambientes corruptos, né? Ou seja, vários alertas falando dos riscos da concentração de poder, e o Procurador-Geral da República nos propõe a União Nacional Anticorrupção. Eu lhe pergunto, com toda a sua história, com todo o seu legado em relação ao combate à corrupção, qual é a sua visão a respeito desta ideia de concentrar poder nas mãos
do Procurador-Geral da República, essa ideia da União Nacional Anticorrupção e o desmonte de forças-tarefa, né? A capilaridade não é fundamental para enfrentar a corrupção nas mãos das diversas promotorias, das diversas procuradorias. Isso não é uma coisa importante, na sua visão, ministra? Boa noite. Muito boa noite, doutor Liviano. É um prazer grande estar aqui no programa de Eu Não Aceito a Corrupção. Faz todo o meu gênero esta entidade. Muito boa noite, o presidente da nossa associação, o doutor Rodrigo. É interessantíssimo este programa e eu estou muito à vontade porque durante todo o tempo que eu fui magistrada, eu estive sempre nesta linha de combate à corrupção. Na realidade, toda e qualquer pessoa que entende um mínimo de corrupção sabe que um dos degraus para impedir o combate à corrupção é exatamente a concentração de poder. No momento que você concentra na mão de um ou de poucos, naturalmente que você cria um gargalo que é fácil de ser cooptado pelo poder que muitas vezes não quer que haja o combate à corrupção, que não haja o desmanche daquilo que sustenta a corrupção no Estado. De forma que a regra básica para o combate à corrupção é a descentralização, a desburocratização e a transparência. E a criação deste órgão para ficar com todo o acervo das identificações e de todos os arquivos da Força-Tarefa que trabalha para as investigações, conduz a um retrocesso e contra aquilo tudo que se prega em combate à corrupção. De forma que eu entendo que é realmente muito grave esta posição. Isto é o que nós vemos academicamente, doutrinariamente, e, na prática, nós podemos dizer que, se a Força-Tarefa, até agora, exerceu um papel de vanguarda no Brasil de combate à corrupção, nós não podemos mexer estruturalmente nesta força-tarefa. O que nós poderíamos, sim, é corrigir alguns erros que ocorrem, algumas imaturidades que também acontecem em todo e qualquer órgão, e, para isto, o Procurador-Geral da República tem nas suas mãos o poder disciplinar como chefe do Ministério Público na condução desses comportamentos, mas não para ter nas suas mãos em fechar todas as informações, as mais diversas, sobre as investigações. Aproveitando o gancho sobre o seu comentário sobre a questão do Procurador-Geral da República, eu não posso me conter e eu quero lhe perguntar o seguinte, ministra. Houve uma movimentação grande e ainda se fala muito a respeito disso. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele chegou ao poder sem ter sequer se candidatado a este cargo de Procurador-Geral, porque houve um debate interno dentro do Ministério Público, numa das mais disputadas escolhas, houve 10 candidatos ao cargo de Procurador-Geral. Esses candidatos percorreram o país num grande e rico debate, né? Destes 10 nomes, 3 foram os mais votados. No entanto, ele acabou conquistando o cargo, sendo nomeado sem sequer ser candidato. Ou seja,
ele não integrou esta lista, ministra Eliana, né? Nos estados, existem votações, existe lista tríplice, ou seja, os membros do Ministério Público, eles participam desta escolha, né? E a nível federal, o presidente que vai ser fiscalizado, ele simplesmente escolhe o fiscal da maneira como ele bem quer, né? Na sua visão, esta questão de instituir uma lista tríplice a nível federal, que está sendo postulada pelos procuradores, e algumas pessoas dizem que isto é importante para controlar o poder do presidente da República. Na sua visão, isto é uma mudança importante em termos republicanos? Aliás, eu já lhe trago aqui um comentário da Cláudia Sampaio, que acompanha este debate, e ela se dirige à nossa palestrante, dizendo que ficaria muito feliz se pudesse vê-la novamente como candidata ao Senado nas próximas eleições, e com certeza teria o voto dela, Cláudia Sampaio. Só para saber que os nossos inscritos aí estão acompanhando, e a senhora tem aí fãs que queriam vê-la novamente postulando aí uma representação no Senado, né? Qual a sua visão? Seria saudável que tivéssemos a mesma lista tríplice que temos a nível de estados na Procuradoria-Geral da República, para que nós não tivéssemos essas escolhas vindas do fundo da cartola, ministra Eliana Calmon? Na realidade, a força que foi dada ao Ministério Público na Constituição de 88 faz dele um órgão que está acima de qualquer suspeita de intervenção político-partidária. Daí porque a ideia de se eleger dentre uma lista tríplice formada pelos procuradores de carreira para ser o chefe do Ministério Público foi uma ideia que se harmoniza com a independência constitucional dada pelo legislador constituinte ao Ministério Público. Fugir a esta regra me parece que é efetivamente danoso, porque fugir a esta regra faz com que o Procurador-Geral da República seja como há anos atrás, antes da Constituição de 88, acontecia, que era o presidente da República que escolhia quem ele queria que fosse o procurador-geral e que não precisava ser de carreira. Eu fui procuradora da República desta época, antes da Constituição de 88, e eu vi o que era um procurador ser submisso ao presidente da República. Porque eu acompanhei, muitas vezes, a amargura de um procurador da República que não podia recusar a um pedido do presidente da República. E, exatamente em razão disto, é que a carreira, ao se estruturar, criou a sistemática de estabelecer lista tríplice e, assim, fazer com que o procurador estivesse equidistante de qualquer escolha política. Não foi uma invenção qualquer. Foi uma invenção que tem fundamento na instituição Ministério Público. Fugir a esta regra já nos faz, a pé, ter suspeitas do procurador que não obedeceu essa regra e foi tirado da cartola do presidente da República para ser o chefe do Ministério Público. Eu não estou ouvindo. Eu silenciei o microfone aqui para não ter ruídos que atrapalhem o nosso debate. Rodrigo, passo a bola para você fazer uma pergunta, depois eu retorno. Sua vez. Perfeito, ministro. A senhora bem lembrou que a sua carreira começou no Ministério Público e bem contextualizou
que foi antes da promulgação da Constituição de 88. Quero crer, então, que mudou, né? Enfim, hoje a senhora, numa entrevista, comentou que lhe seduziu à época a magistratura é que o magistrado teria mais liberdade do que o membro do Ministério Público à época. Hoje, sob a égide da Constituição de 88, a senhora ainda continuaria com a alma de Ministério Público ou ainda acha que a magistratura oferece para o profissional do direito mais liberdade para formar suas convicções? Bem, hoje, diante do que eu vivenciei e fui muito feliz na carreira da magistratura, eu fico em dúvida. Possivelmente, se eu fosse uma procuradora depois de 88, eu não faria um concurso para ser magistrada, porque eu continuaria a ser Ministério Público. Ministério Público tem maior independência no seu pensar. Não é uma... Porque eu nunca achei que o magistrado fosse neutro, mas no Brasil, toda a formação de magistrado é que ele seja neutro, que ele não se manifeste, que ele não diga, ou seja, ele é um ET. Ele não tem vontade, ele não sabe o que é certo, o que é errado. Ele só sabe ler os autos e decidir de acordo com os autos. Isso não é verdade. Eu sou uma mulher que eu sou telúrica, eu me posiciono, eu pulo na frente e me posiciono nas coisas que eu acho certo, eu acho errado, e nunca prejudiquei a minha carreira de magistrada por ter esta posição. Nunca. Mas, de qualquer sorte, esta forma de ser fica muito bem para ser o quê? Fiscal da lei. E, desta forma, eu acho que ficaria sendo membro do Ministério Público. Eu quero dizer que eu vivenciei algumas situações tão danosas dentro do Ministério Público que eu terminei dizendo o seguinte: para mim basta. Quando o Procurador-Geral da República baixou uma portaria determinando aos procuradores que trabalhavam na Subprocuradoria-Geral da República, e à época eu estava trabalhando na Subprocuradoria-Geral da República, que não, em mandado de segurança não podiam dar parecer em favor do impetrante. A partir daí, eu disse, chega, não dá mais, porque o Ministério Público em mandado de segurança parte autônoma, como fiscal da lei, e eu estava recebendo uma ordem do meu chefe, que era o Procurador-Geral da República, para não decidir de acordo com minha consciência. Então, isso é que me fez tirar. E é por isso que eu tenho este posicionamento de achar que não é possível eu reviver aquilo que eu vivi no passado. E este Procurador-Geral da República, um homem bom, um homem sério, mas um homem que tinha pretensões de chegar ao Supremo Tribunal Federal para ser designado ministro do Supremo Tribunal Federal. E, por isso, se submeteu a muita coisa. Eu quero aproveitar essa sua última colocação para lhe fazer a seguinte pergunta. Né? Nós estamos percebendo que o país está vivendo uma corrida maluca pelo cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Em novembro, o decano do tribunal se aposenta, o ministro Celso de Mello. Ele chegará aos 75 anos e, forçosamente, ele vai se aposentar. Nos últimos dias, vimos o ministro Noronha, presidente do STJ, emitir uma decisão que contraria várias das suas decisões anteriores, com um objetivo que muitos classificaram como um objetivo de agradar o presidente da República, né, para, possivelmente, ter chances nesta corrida para a cadeira de presidente da República. Né? Há um ministro, secretário-geral da presidência, o secretário Jorge de Oliveira, que é inscrito na OAB há poucos anos e ostenta no seu currículo
ter atuado em 6 processos judiciais, e há quem diga que ele pode se transformar em ministro do Supremo Tribunal Federal, não é? Portanto, aquilo que consta da Constituição, notório saber jurídico e reputação ilibada, nós percebemos que estão ganhando uma interpretação bastante fluida e nova, não é? Nesse contexto, ministra, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem sido apontado como um possível candidato, né? E na condição de líder, de grande representante do Ministério Público brasileiro, ele acaba exercendo a função de uma maneira complicada, porque é difícil representar os interesses da sociedade num cargo espinhoso e tão complexo como esse, e, ao mesmo tempo, sonhar em ser ministro do Supremo, né? A seu ver, não seria importante termos uma proteção constitucional a estes pés em duas canoas, estabelecendo uma quarentena que protegesse a sociedade disso, porque não é possível exercer na plenitude o cargo de Procurador-Geral da República se, ao mesmo tempo, se pensa em ser ministro do Supremo. Como, na plenitude, pode-se ser Procurador-Geral da República se, ao mesmo tempo, daqui a alguns meses, pode-se ocupar um outro assento com outras características? Será que nós não precisamos instituir esta proteção constitucional? E eu vou mais além. Será que nós não precisamos repensar a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, até para nos protegermos da corrupção? Ministra Eliana Calmon. Muito bem. Eu vou fazer 2 colocações, assim, até meio jocosas, mas para dar um tom até de brincadeira a algo tão sério e que nós estamos vivendo no momento. A primeira colocação é o seguinte: se eu ainda tivesse idade, eu acho que eu também ia me candidatar à vaga do ministro Celso de Mello, porque os cidadãos, os 11 cidadãos que estão hoje formando o Supremo Tribunal Federal são cidadãos brasileiros maiores, que são diferentes de todos, pelo poder que têm, pelas regalias que têm, por toda a aura de proteção que têm. E a vaidade humana faz com que nós queiramos ser maiores do que todas as outras pessoas com as quais nós convivemos. E aquelas 11 criaturas são maiores do que todo mundo. Primeiro, não precisam ser investigados pelo COAF, não podem, nem eles, nem seus parentes diretos. Eles não precisam prestar contas ao fisco, nem à polícia, nem à justiça. Isso já é uma grande vantagem. Eles podem dizer o que eles quiserem, eles não têm impedimento, eles não têm suspeição. E se alguém falar sobre eles, ainda passam a ser investigados. Isso faz com que eles sejam cidadãos maiores, né? E a vaidade humana também faz isso. Essa é a primeira colocação jocosa que eu quero fazer. Eu também quero ser ministra do Supremo, né? Mas, infelizmente, existe um obstáculo objetivo constitucional, que é a minha idade. A segunda é que, de todos os candidatos que rolam por aí, e são muitos, e muitos estão justamente pagando todas as prendas para serem escolhidos, né? Até os extremamente evangélicos também, que entraram também neste samba do crioulo doido, faz com que a minha escolha para o meu voto para escolher um ministro do Supremo seja o candidato Dr. Jorge, que faz parte da presidência da República. Pelo menos ele está servindo a um senhor e será escolhido por este senhor para continuar servindo a este senhor. O pior é quem está numa atividade
institucional séria, como é o Ministério Público, como é a magistratura, e realmente está prevaricando no momento em que deixa as suas convicções, deixam os seus postulados e os seus entendimentos para servir a um senhor que não é seu. Porque o presidente da República não é chefe de juiz, nem é chefe de Ministério Público. Ele é um servidor público, como é o procurador-geral e como é o ministro do Poder Judiciário. De forma que, realmente, nós precisaríamos, em primeiro lugar, criar uma espécie de quarentena para toda e qualquer autoridade que quisesse deixar o cargo para se candidatar a juiz, a ministro, deveria efetivamente ter um período em que ele ficaria impossibilitado dessa escolha, um mecanismo qualquer, não é? E, em segundo lugar, nós deveríamos aproveitar este gancho para fazer uma reforma na estrutura da Corte Maior do país, do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje está sofrendo as consequências de uma estrutura absolutamente monumental e que seus ministros não conseguem carregar o peso da responsabilidade e do poder que lhe deu a Constituição de 88. Então, isto precisa também ser visto, porque eles hoje encarnam aquele poder enorme que lhe deu a Constituição e eles terminam saindo daquela postura que sempre foi a postura devida aos ministros da Suprema Corte. Eu sou magistrada, durante 40 anos estive na Justiça. O meu livro de cabeceira começou a ser a revista trimestral de jurisprudência. Eu via um ministro do Supremo e tinha, por ele, aquela consideração, podia nem aceitar o posicionamento jurídico, mas eu olhava como aquele sujeito que encarnava o poder. Lamentavelmente, eu não posso dizer a mesma coisa hoje. E eu sinto muito não poder ter no Supremo o meu guia maior. Nós temos muita honra e muita alegria em ter alguém da sua retidão e da sua coragem e da sua coerência entre nós aqui. As mensagens que estão entrando aqui neste webinar são mensagens de ênfase a essas palavras. A Maria Érica Aquino parabeniza pelas palavras, a Nélia Almeida fala em fazer um chamamento pela independência da PGR, seguir os desígnios da instituição. A doutora Eliana Calmon, uma referência na carreira jurídica que sempre exerceu com dignidade e tenacidade. A Cláudia Schwertz elogia a qualidade desse webinar. Depois vem uma questão aqui que nós vamos lançar. Ou seja, as pessoas estão muito satisfeitas com a qualidade desse debate. Eu vou trazer mais uma questão aqui, ministra Eliana Calmon. Esta semana, ministra, foi divulgada uma pesquisa, a edição 2020 da Latin America Corruption Survey, que ouviu mais de 1.000 empresários da América Latina, 18 países da América Latina. Essa pesquisa é feita desde 2008, né? E dentre as conclusões, uma das mais importantes foi a de que, para 54% dos entrevistados, dos empresários entrevistados, a corrupção é o obstáculo significativo para realizar negócios. E esse índice de 54%
é o maior desde 2008, que foi o primeiro ano em que se iniciou a realização desta pesquisa. Minha pergunta para Iliana Calmon, uma mulher que conhece profundamente o país, que tem condições de fazer prognósticos, né? Que cenário nós podemos projetar para os próximos anos a partir desta percepção de 2020, né? Olhando 2008 para cá, esse foi o maior número. Para 54% dos empresários, a corrupção é um obstáculo significativo para realizar negócios. Olhando daqui para frente, o que nós podemos esperar? Eu tenho, ao longo desses últimos anos, verificado que a posição do brasileiro em relação à corrupção mudou inteiramente, não somente os empresários, o brasileiro de um modo geral, né? Eu lembro bem que, no Brasil, nós tínhamos a ideia de que a corrupção era um crime menor, é um crime sem sangue, é um crime sem arma, né? É um crime, não tem nem arma branca, não tem nem faca. As armas usadas pela corrupção é o diário oficial e a caneta, né? Isto, então, faz com que as pessoas fossem tolerantes. Nós dizíamos sempre, eu me lembro da minha avó dizendo, minha avó baiana, morando em São Paulo, durante muitos anos morou em São Paulo, e era a Ademar de Barros, e dizia o seguinte: dizem que ele rouba muito, mas ele rouba, mas faz. Porque o brasileiro dizia isso, ele rouba, mas faz. Isso acabou. Hoje o brasileiro não aceita isso, e o índice de intolerância à corrupção vem aumentando significativamente. E a partir de uns anos para cá, precisamente a partir dos anos 80, o mundo inteiro deu uma guinada geral contra a corrupção. A corrupção não é mais caso de eu não querer ser corrupto. O mundo não pode mais ser corrupto. Até os países que negociavam com o Brasil tinham a ideia de que a corrupção era um traço cultural. E, desta forma, eles negociavam com a propina, e esta propina podia ser até abatida no imposto de renda, porque isso era absolutamente normal. A partir dos anos 70, quando começaram os grandes escândalos financeiros e que a primeira área a se indignar com a corrupção foi a área mais árida que existe, que é a área econômica, dos investimentos econômicos, que criou a ideia de compliance, a corrupção foi saindo de cena, e hoje as pessoas que querem ganhar dinheiro, querem trabalhar, querem evoluir o seu país ou evoluir os seus negócios, está dizendo não à corrupção na sua empresa e não está aceitando também as empresas corruptas do outro lado. Corrupção virou coisa de terceiro mundo. E é exatamente isso que faz com que o Brasil fique em uma situação muito delicada quando nós encontramos muitos segmentos onde não existe combate à corrupção. Por último, não quero me alongar na resposta, mas vou dar só um exemplo. Eu fui chamada para fazer uma palestra para a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E quando um colega juiz federal me fez esse convite, a CEBIC está lhe convidando para fazer uma palestra, e eu, sabendo do nível de corrupção na área da construção civil brasileira, isso já tem uns 5 anos atrás, eu virei para meu colega e disse assim: eles me conhecem, eles sabem o que é que eu falo nas palestras, por um acaso, para me pedir isto?
Não, eles querem, eles conhecem sim e tal. E eu fui fazer a primeira palestra para a CEBIC e virei uma contratada da CEBIC e hoje eu sou palestrante da CEBIC. Por quê? Porque esta área da construção civil, através da CEBIC, que é a Comissão de Investimento da Indústria da Construção, eles têm um programa onde eles estão na certeza absoluta que a área da construção civil tem de recuperar o prestígio, tem de recuperar a dignidade, sob pena de não poder funcionar. E é isto que eu faço na CEBIC. As reuniões que são marcadas para nós falarmos sobre o absurdo da corrupção e a não aceitação da corrupção por qualquer segmento civilizado de um país relativamente organizado. Daí porque o Brasil se põe em algumas situações como um país de vanguarda e muitas vezes não encontra eco em algumas instituições nacionais. Rodrigo, passo a bola para você. Ministra, eu faço coro aí às suas palavras, não só em razão da mudança de percepção cultural, sociológica da corrupção no Brasil. Penso que nós já não toleramos atos de corrupção como nós, de certa forma, tolerávamos no passado. Costumo dizer que é igual o cigarro em locais fechados. Não obstante a existência de uma norma que proíbe o fumo em locais fechados, nós não toleramos mais alguém, mesmo com a norma ou sem a norma, alguém fumando ao nosso lado, né? Isso é ética, o comportamento mudou e o setor de infraestrutura, como a senhora comentou a CEBIC, existem outras iniciativas também, um setor que foi bastante fragilizado pelos efeitos da Operação Lava Jato, busca se reerguer, busca atrair confiança dos investidores e contribuir no desenvolvimento e na retomada do crescimento econômico no país. Então, compartilho a sua visão no sentido de que há um certo otimismo à frente, ainda que nós tenhamos enormes desafios pela frente. E, nesse sentido, em relação a esses enormes desafios, a senhora, como a primeira mulher a ocupar a cadeira no STJ, que foi, evidentemente, uma confirmação da qualidade intelectual das mulheres e um marco histórico para o país, a senhora se destacou não só por ser uma mulher, mas pela sua atuação firme, técnica, e a sua autoprodução, aí tendo superado aí mais de 100 mil processos julgados entre decisões monocráticas e decisões levadas à sessão de julgamento. Nessa trajetória que reitero e faço coro a toda a nossa audiência, trajetória corajosa como magistrada, também se destacou a sua passagem como Corregedora Nacional de Justiça, quando a senhora cunhou a frase que ficou famosa, que haveria bandidos de toga no judiciário. Nesse compasso, ministra, foi uma das passagens mais difíceis da sua carreira enfrentar com coragem todas as dificuldades e o próprio corporativismo no judiciário? E quais os caminhos que a senhora enxerga para se combater a corrupção no próprio judiciário e a senhora entende que é inconstitucional, seria inconstitucional investigar o judiciário, investigar o Supremo, investigar os magistrados? E aqui, ministra, deixo essas perguntas e aproveito aqui a oportunidade, presidente, para lembrar um projeto nosso do Instituto, que é o Corruptovírus.
e aqui eu faço um paralelo com a pergunta, que esse projeto, ministra, do Corruptovírus, e aqui convido a nossa audiência para entrar no nosso site, o site do Instituto, é uma ferramenta que o Instituto busca para construir uma ponte, um caminho da sociedade civil com as autoridades, para aqueles que são leigos ou não são da área jurídica. É muito difícil para o cidadão comum saber para quem tem que denunciar, qual é a autoridade competente, que Ministério Público que é. Então, o nosso trabalho é servir de filtro, com apoio de colegas do Ministério Público e apoiadores importantes do Instituto, para que nós depuremos essas denúncias e encaminhemos às autoridades competentes, facilitando o acesso do cidadão à justiça e à persecução criminal, se o caso. Nesse sentido, ministra, e aqui, enfim, reitero a pergunta, como que o cidadão comum, como que a sociedade pode se proteger da corrupção no próprio judiciário, quando nós sabemos que a justiça, que o judiciário é a última trincheira da sociedade, é a entidade, a instituição que todos nós nos socorremos caso nós tenhamos a sensação de injustiça. Portanto, como preservar essa última trincheira da sociedade para que nós tenhamos um judiciário cada vez mais eficiente e longe das vicissitudes e da corrupção? Meu Deus, que pergunta longa para a gente responder. Eu vou tentar, em poucas palavras, responder. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: a minha passagem com muita eficiência, com muito julgamento, não é? E eu julguei muito e tal, foi uma estratégia feminina, porque eu, sendo uma mulher, eu precisava representar as outras mulheres. E eu trabalhei incansavelmente. Quando eu botei o pé no STJ, eu disse o seguinte: eu não sou mais Eliana. Eu estou aqui representando a magistratura brasileira. E eu tenho de me comportar dentro do mais correto segmento para que eu não venha a ser, vamos dizer assim, não haja o arrependimento das mulheres, portanto que lutaram para chegar uma mulher ao Superior Tribunal de Justiça. Então, fica esta... Eu fiz propositalmente esta trajetória de eficiência, sacrificando minha vida pessoal, inclusive. Mas eu tinha muitas situações que me favoreciam isso, né? Bem, eu me preparei para ser corregedora nacional, mas me preparei como quem vai para uma guerra, porque eu sempre conheci o Poder Judiciário e sempre quis ser corregedora, porque eu entendia que o corregedor pode fazer muitas coisas, mas eu não tinha a vivência para afirmar isto. Era o que eu li em livros, eu sempre me interessei muito na vivência e por que o judiciário tinha tantos defeitos que eu os apontava. E eu me preparei para ser corregedora como quem vai para a guerra. Eu fiz um check-up de 2 dias no Einstein para ver se estava tudo em ordem com minha saúde. Eu fui ao meu dentista e organizei toda a minha boca, né? Eu me preparei. Até um regime para emagrecer eu fiz, para chegar lá e dizer: eu sou procuradora. E fui procuradora e digo que foi o cargo mais importante, mais gratificante que eu tive durante a minha carreira. Porque eu provei para mim mesmo que era possível fazer muita coisa. O corregedor consegue resolver problemas graves com um telefonema. O corregedor consegue fazer a
cooptação de apoiadores e auxiliares à distância só pela sua credibilidade. Não precisa papel, ele não precisa se mostrar. É preciso os magistrados terem a confiança dele, e isso eu tive. De juízes de primeiro grau, juízes novinhos, aqueles que até a gola da camisa fica folgada de tão fininho que é o pescoço. Isso é uma coisa comovente para mim até hoje. Como eles se empregavam na minha mão, denunciando, dizendo as coisas erradas que existiam nos estados. E, desta forma, eu tive uma percepção do que era a magistratura brasileira. Eu vivi o âmago do Poder Judiciário. Tentei resolver e resolvi muitas coisas. Às vezes, problemas graves eu resolvia com um telefonema. Era ligar para o corregedor e dizer o seguinte: estou mandando para o senhor apurar. Dentro de 30 dias, se o senhor não apurar, eu convoco e eu vou apurar. Resolvido, por encanto. E desta forma, eu posso dizer que eu e meus auxiliares, que eu tive grandes juízes auxiliares, eu não fiz sozinha, eu fiz uma administração muito boa. Eu mesmo reconheço que foi muito boa, porque eu coloquei pessoas muito inteligentes para trabalhar comigo. Nenhuma indicada, todas as pessoas que eu escolhi a dedo para esta atividade. Posso dizer que o judiciário tem corrupção? Tem. Um país como o Brasil, que tem uma corrupção generalizada, profunda, endêmica, naturalmente que no judiciário não podiam ser cidadãos diferentes. E a própria estrutura do poder faz com que haja facilidade, pela dificuldade que nós temos de punir um magistrado. Para nós termos uma justiça mais organizada, nós precisávamos ter uma nova Lomã, porque a Lomã é um absurdo, e não se quer mudar a Lomã. A Lomã é antes da Constituição de 88. A Lomã é ainda do tempo da ditadura. E nós continuamos com a mesma Lomã, né? E fazemos o jogo do empurra. Não, nós somos similares ao Ministério Público quando o Ministério Público tem mais vantagem. E o Ministério Público fica similar aos magistrados quando nós temos vantagem e os penduricalhos continuam. E há dificuldade de se fazer a punição. Depois que o Conselho Nacional de Justiça pune o magistrado, afasta da magistratura, que é uma decisão administrativa, ele só perde o cargo se houver o ato judicial, que é a investigação penal daquele magistrado. E o que é que acontece? Esses processos ficam nas prateleiras e o magistrado termina se aposentando compulsoriamente pelo CNJ, ganhando integralmente e recuperando todo o prestígio com um juiz aposentado, porque o processo criminal caiu na prescrição. Isso tem ocorrido demais com quase todos os juízes que eu afastei. Tem acontecido isso. Então, isso não pode continuar. Isso é uma coisa grave e isso amesquinha a magistratura. Isso diz mal da magistratura e faz com que os cidadãos brasileiros não aceitem e não tenham confiança no magistrado. Isso precisa ser mudado. Eu tentei mudar isto. Eu tentei. Mas houve uma pressão muito grande porque o entendimento, que é um entendimento muito vetusto, é de que, na hora que se pune um magistrado por corrupção, se está denegrindo a imagem da justiça. Muito ao contrário. Na hora que se pune um juiz corrupto, se está
engrandecendo a magistratura. Porque o juiz corrupto não pense que leva para casa e ninguém sabe, não. Todo mundo sabe, principalmente os advogados. Todos sabem. Esta é a ideia que se tem. Mudar a legislação e mudar uma cultura da não punição ao magistrado. Bem, percebemos a empolgação da ministra Eliana quando fala desse assunto, que é a profissão de fé da sua vida, né? Temos aqui, vemos amigos e companheiros de jornada acompanhando esse webinar, como Luiz Antônio Marrei, como Alexandre Cunha, tantas pessoas queridas, amigas aí, Talulá Carvalho, tá aqui a Talulá, viu, Eliana? Tá aqui acompanhando Mas aqui essa é amiga de webinar. fé. A nossa querida amiga Talulá. Segurou na mão da corregedora o tempo todo. Pois é. Mas eu quero aproveitar essa questão que o nosso querido Rodrigo fez a você, e eu quero pegar um gancho nisso. Você, que é uma mulher briosa, de luta, e como você falou, você chegou lá para representar a todas as mulheres, Eliana, e nós temos aí, nos aproximando das eleições 2020, né? As eleições foram adiadas aí um pouco, mas pelo menos não entramos em 2021, né? Nós vamos ter as eleições aí em 15 de novembro de 2020, e sempre é preocupante a questão de garantia do espaço paritário no poder para as mulheres, né? Aliás, nós temos, infelizmente, temos um ministro de Estado, aí, o ministro do Turismo, que é acusado criminalmente de corrupção eleitoral, né? Pelo uso fraudulento de mulheres nas eleições de 2018. No entanto, este indivíduo é mantido como ministro da República, né? Apesar desta grave conduta, né? Isto é tratado como algo que não é uma conduta grave, lamentavelmente. Eu lhe pergunto, né? Será que temos uma perspectiva de melhora em relação a este tema nessas eleições de 2020, de termos aí as mulheres ocupando um espaço mais justo, mais proporcional nas eleições municipais de 2020, em que vamos escolher aí 5.561 novos prefeitos, 60.000 novos vereadores, mais respeito à dignidade das mulheres nessas eleições de 2020, ou ainda vamos viver essa situação de injustiça, de desrespeito às mulheres, Eliana? Qual é a sua perspectiva? Acho que ainda vamos viver uma situação ainda de desvantagem para as mulheres na esfera política, que isso é um grande atraso no Brasil. O Brasil, na América Latina, é um país que se compara à Nicarágua, a essas repúblicas menores da América Central, porque os países maiores da América do Sul já estão em um patamar bem mais evoluído. No Brasil, as mulheres se candidatam pouco. E por que isto? Em razão do poder econômico. Tentou-se resolver isto com a lei. Primeiro, com a lei de cotas, não deu certo, porque as velhas raposas usaram esta lei para colocar parentes, aderentes, mulheres, amantes, amadas e etc., como seus testas de ferro, seus laranjas. Tentou-se, então, fazer com que a cota partidária das mulheres fosse maior para, assim, igualar aquele desnível econômico, e nas últimas eleições nós vimos aparecer uma novidade que não foi só do ministro acusado, mas de diversos, não é? Candidatos praticaram este crime, e eu não creio que nós vamos melhorar muito, porque a lei eleitoral
a reforma partidária, foi só um nome que se deu, mas continuou tudo no mesmo. A lei dos partidos políticos, a lei eleitoral, ela precisa ser mudada. Porque os partidos são conduzidos por homens. Quando nós temos dirigentes mulheres, são mulheres que fazem o jogo masculino, são pessoas que são mandadas, e a partir daí é que começa a desigualdade. E nós não temos como vencer essa questão, porque existe um machismo muito grande dentro do poder legislativo. Basta nós verificarmos quem são os componentes das comissões, para nós verificarmos que as comissões mais importantes, as comissões que mais efetivamente têm destaque no Congresso Nacional, elas não têm dirigentes mulheres. Tem uma ou duas para figurar, mas elas não têm vez. Elas mesmo dizem e elas sabem disso. De forma que isso é uma tradição e isso não se conserta apenas com a lei, inclusive, quis consertar, não consertou. Isso aí vai depender um pouco das próprias mulheres, que devem investir nisso, fazer com que haja a candidatura de mulheres, candidatura séria, querendo realmente ser, e não como laranja. E, desta forma, nós vamos, aos poucos, vencendo isso. Isso é um traço cultural. E isso nós temos de vencer ainda. Muito bom. Nós vamos caminhando aí para concluir esse debate tão rico. Do meu ponto de vista, poderíamos ficar longamente aqui. Recebemos uma mensagem da Verena Schultz, elogiando a qualidade das colocações feitas pela ministra. O Neudir Simão Feraboli, falando sobre a importância da ética, né? Que seria muito importante que nós tivéssemos a ética e a moral como instrumentos importantes para proteger a nossa sociedade, né? Ou seja, nós poderíamos discutir, não é, Rodrigo, longamente, muitas questões aqui com a ministra Eliana Calmon, que é uma grande brasileira, né? Nós poderíamos fazer, na verdade, uma série de webinars junto com a ministra Eliana Calmon, uma mulher que honra as pessoas públicas que passaram pelo Poder Judiciário. E para nós, do Instituto Não Aceito Corrupção, que esse ano estamos aí completando um ciclo de 5 anos de luta contra a corrupção, sem dar trégua, né? Como o nosso vídeo diz. Estamos aqui nesse terceiro webinar com nossa plateia aqui acompanhando essas discussões, com muita alegria, com muita disposição, muito feliz de estarmos hoje com essa grande mulher, Eliana Calmon, né? Viu, ministra? Nós teremos aí, no dia 20, um outro grande brasileiro, tenho certeza que a admiração é mútua, Aires Brito, né? Um nordestino de alma grande, de espírito elevado também. Dia 20 teremos Aires Brito aqui, depois teremos Luiz Antônio Marrei, dia 27, e dia 31 de julho nós vamos fechar com chave de ouro com Marcelo Tass, né, fazendo um grande webinar sobre ética e comunicação e homenageando um grande parceiro de caminhada do Instituto Não Aceito Corrupção, Luiz Flávio Gomes, né, um grande homem que nos apoiou muito e que nós temos muita admiração, sempre teremos grande admiração por esse homem, Luiz Flávio Gomes, que caminhou junto conosco. Nós homenagearemos ele no dia 31 de julho. Então, sigam-nos, acompanhem-nos nessa jornada. Vamos mostrar de novo o vídeo, né, Rodrigo? Para quem não estava no começo, para ver novamente o nosso vídeo aí dos 5 anos sem dar trégua. Eliana, quer dar mais um recado final aí, uma mensagem final aí para a plateia? O que você quer deixar
como recado final, além de repetir aí, quem está assistindo, quem tem filho, sobrinho, amigo, segundo prêmio Não Aceito Corrupção, www.prêmio Não Aceito Corrupção. Eliana conhece o povo das universidades, o Renato aí vai nos ajudar a divulgar, hein? Brasília, Bahia, todo o Brasil. Eliana é antenada com o mundo acadêmico, vamos divulgar, hein? 3 primeiros lugares premiados em dinheiro, vamos nos ajudar a divulgar. Prêmio Não Aceito Corrupção. Contamos com você, Eliana. Seu recado final aí, minha querida. O meu recado final é o seguinte: nós vivemos uns anos muito interessantes, onde nós pensamos que estávamos efetivamente enfrentando a corrupção, o que começou com um mensalão e se estendeu com a Lava Jato, mas combater a corrupção é como as ondas do mar, né? É como o movimento das marés. Elas avançam e recuam. Elas avançam e recuam. E nós não podemos nos envenenar com os recuos da maré, porque nós sabemos, com certeza, que ela vai avançar. E neste momento que nós estamos vivendo uma fase de recuo, e recuo grave, com o desmanche da Lava Jato, com tanta impunidade que este momento de Covid não trouxe, descobriu. Os corruptos continuaram de plantão. E nós baixamos a guarda. Nós não podemos baixar a guarda. Nós temos de continuar combatendo a corrupção, como autoridade, como profissionais, como cidadãos brasileiros. Eu hoje só sou cidadã brasileira, mas eu continuo no mesmo ritmo frenético, defendendo o país contra a corrupção. E é o meu recado, o meu pedido que eu faço. Ensine a seus filhos a participarem deste exército. Ensine a si mesmo a serem cidadãos. Só assim nós podemos ver um Brasil melhor. Eu não vou ver, não dá mais tempo, mas não me importo. Os meus netos vão ver. Este é o meu recado. Muito bacana, muito bacana. Celina Marrone também mandou um cumprimento. Está aqui a Patrícia Godoy, que também nos acompanha nessas jornadas, e o Dete Leal. Rodrigo, quer mandar seu recado também, final, e antes de mostrar o vídeo aqui? Bom, depois dessa conclusão da ministra, só agradecer a presença dela e registrar que, ministra, a senhora é uma referência e uma fonte de inspiração, não só para as mulheres, não só para os operadores do direito, mas a todos os brasileiros. Foi uma grande honra, uma alegria tê-la conosco. E vamos seguir juntos nessa trajetória, né, presidente? É uma maré, não tem fim, e a gente continua forte. A corrupção não deu trégua, nós também não. Você é uma fonte de esperança e nós vamos juntos. Nós não vamos desistir. Estamos juntos, vamos dar as mãos e vamos lutar. Vamos azucrinar os corruptos sem dar trégua. Pelos próximos anos estaremos juntos, Eliana. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado, querida. Vamos ver o vídeo de novo aí para nos despedir dos amigos e encerrar o nosso webinar. Suíça rastreia 13,7 milhões de dólares de propina da Odebrecht. Justiça condena ex-tesoureiro do PT e outros 9 na Lava Nova Jato. prisão de Dirceu une Lava Jato e Mensalão. Empreiteira afirma ter financiado campanhas de Dilma com propina. Propina sem partido. Operação da Polícia Federal prende fiscais e atinge grandes da A carne. justiça não se intimida. Unidos pela Lava Jato. Janot denuncia Lula na Lava Jato. Investigação do Ministério Público sobre Queiroz apura lavagem de dinheiro.
A corrupção não deu trégua nesses 5 anos. Nós também não. Isso aí. Muito bacana É isso aí. a apresentação, viu? Muito boa. Obrigado, querida. Você é uma inspiração para todos nós. Muito obrigado.